Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo a palestrante Cristina Neira, formada em psicologia, terapeuta de família, casal e suicidologista, com o tema Suicídio e Espiritualidade, como agir na prevenção para a evolução espiritual. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizado em você. Olá, como você está? Eu sou a Cristina Neira, espírita, sigo a doutrina espírita, decodificada por Kardec, na Casa Espírita Redenção, em Santo André, São Paulo. Eu sou grata pelo convite da Rádio Fraternal e hoje estou aqui para falar sobre a prevenção ao suicídio, tanto do ponto de vista da encarnação, quanto do ponto de vista da desencarnação. Quero, antes de tudo, fazer um convite a vocês no sentido de levar os seus jovens até a Casa Espírita Redenção, na Rua Paraná 48, bairro Santa Terezinha, em Santo André, aos sábados, a partir das 16 horas, para participar da nova turma de Mocidade Espírita, iniciada no último dia 4. Então, conto com vocês, por favor, divulguem, porque os nossos jovens precisam muito desse aprendizado, desse conhecimento, para se tornarem cristãos ativos. E, dentro desse tema da suicidologia, na abertura foi dito que uma das minhas formações é em suicidologia. Quero explicar o que significa isso, porque muita gente ainda não sabe. É um termo novo no Brasil. E quem estuda essa ciência, estuda os fenômenos do suicídio. Tanto no que diz respeito à prevenção, que são ações que nós fazemos para evitar que as pessoas morram por suicídio, como na pós-venção, que é quando, infelizmente, a pessoa morreu por suicídio, e aí nós precisamos cuidar do ambiente e das pessoas enlutadas por aquela pessoa que partiu dessa forma. E dentro dessas duas ações, prevenção e pós-venção, nós temos uma série de ações que podem ser feitas em vários ambientes, em diversas situações. Portanto, se você tem alguma situação assim, na sua família, na sua empresa, na sua escola, na sua ONG, por favor, busque ajuda nesse sentido, porque profissionais dessa formação podem ajudar muito a lidar com essa questão. Quando a gente fala, né, o que leva uma pessoa a querer morrer por suicídio, a querer tirar a própria vida? São várias as questões, porque o suicídio é um assunto multifatorial. As pessoas tentam se matar por vários motivos. Dentre eles, situações envolvendo saúde mental. Então, quando a pessoa tem alguma doença mental, a mais comum delas é a depressão, a outra é a ansiedade. Outras tantas a gente tem, como, né, outros transtornos, transtorno borderline, transtorno bipolar, dentre outros, que provoca um desajuste mental no aparelho psíquico dessa pessoa, e ela acaba, então, às vezes, não entendendo o que ela pode oferecer à vida e o que a vida pode oferecer a ela, entende que tudo fica sem sentido e acaba tentando ou morrendo por suicídio. Outra questão que também é importante no sentido de motivar as pessoas a se matarem são doenças do corpo, doença física. Às vezes uma doença grave, às vezes uma doença incurável, faz com que a pessoa se desespere, entenda que não faz sentido ela estar aqui e muitas vezes ela tenta morrer por suicídio. Outras questões, como dependência de substâncias, seja álcool ou outras drogas, também contribuem para que as pessoas tentem morrer dessa forma.
situações de abandono familiar, situação de negligência no cuidado com essa pessoa desde que ela nasceu, situação de não pertencimento, né? Seja uma família, um grupo, bullying. Quando a gente fala dos nossos jovens e crianças, o bullying também é uma situação que provavelmente impulsiona as crianças e os jovens a tentarem se matar. Do ponto de vista espiritual, nós temos o quê? Os obsessores, muitas vezes, que são irmãos nossos espirituais, mas que estão ainda numa escala de evolução diferente da nossa, e que muitas vezes essa situação acaba incentivando a pessoa a morrer dessa forma. A Federação Espírita Brasileira, no ano de 2017, lançou um livreto com algumas explicações em relação à prevenção ao suicídio, chamado Em Defesa da Vida, Suicídio Não. É uma leitura interessante, são 57 páginas, que eu acredito que vai ajudar todas as pessoas, espíritas ou não espíritas, a entenderem melhor esse fenômeno, tanto do ponto de vista do espírito encarnado quanto desencarnado, tá? Como que a gente cuida, né, dessas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade psíquico-emocional a ponto de querer tirar a própria vida? Quando a gente fala, né, do ponto de vista espiritual, acredito que o melhor caminho é a gente, além de cuidar das coisas da matéria, cuidar das coisas do nosso espírito, da nossa alma. Por quê? Porque a diferença é que estamos encarnados, mas o espírito é único, né? Então, para evitar que a gente tenha esse desejo, porque esse desejo de querer matar-se, tudo bem que ele pode estar presente em algumas pessoas, mas ninguém está livre de sentir isso. A gente tem que cuidar desse espírito através da doutrina espírita, estudando, frequentando uma casa espírita, fazendo algum trabalho na casa, fazendo trabalho fraternal de ajuda ao próximo. Isso tudo vai nos instrumentalizar e vai nutrir o nosso espírito e a nossa alma de algo muito precioso para que a gente fique firme no nosso potencial de vida, para que a gente continue firme na nossa jornada evolutiva de acordo com aquilo que eventualmente combinamos lá no plano espiritual quando viemos para essa encarnação, por exemplo, né? Então, os cuidados, eles também estão conectados. Quando a gente, aqui encarnado, nós temos que cuidar do corpo, da alma, da nossa saúde física e emocional e também das nossas relações. O ser humano, por essência, é um ser relacional e, portanto, as relações são importantes. Cuidar da espiritualidade também embora estejamos aqui, a matéria é uma parte disso que a gente precisa para viver. Mas o cuidado com a espiritualidade é eterno, porque quando a gente volta para a nossa pátria espiritual, a matéria fica toda aqui, não é? Mas o espírito permanece vivo. Por isso que o suicídio é entendido como um engano, porque o espírito não morre. E dentro disso, cada um de nós, seja de que jeito for, de acordo com aquilo que a gente viveu, produziu, aprendeu, errou, ensinou, a gente vai ter o ônus e o bônus das nossas escolhas, porque temos o livre-arbítrio. Então, isso significa que
Não importa se a pessoa morreu por suicídio ou tentou o suicídio, a regra é a mesma para todos nós espíritos. Então, a gente tem que trabalhar para quê? Para a nossa evolução. E trabalhar para a nossa evolução espiritual significa que quanto mais bônus a gente tiver, melhor. Os ônus a gente vai ter também, porque não somos perfeitos, estamos num processo disso acontecer. E aí, a gente precisa trabalhar a nossa mente, o nosso coração, o nosso sentimento e as nossas ações para que tenhamos bônus para nossa evolução espiritual. Eu sempre trabalho com ações de autocuidado. Gosto muito disso, tanto no meu trabalho profissional quanto no meu trabalho espiritual. Precisamos agir muito no nosso autocuidado para poder cuidar do outro. Se não tivermos conteúdo, combustível, nutrição para fazer essa doação, como que a gente vai ajudar o outro? E dentro dessa seara, né, do fenômeno do suicídio, de que forma a gente pode ajudar? Em primeiro lugar, não criticando e não julgando as pessoas que tentaram ou morreram por suicídio. A gente não conhece a dor do outro exatamente. A gente talvez conheça um pouco da nossa dor, mas a gente não tem o poder de entender qual é a dor do outro. Portanto, isso merece respeito, entendimento, acolhimento e cuidado. É muito ruim e muito negativo quando a gente está num trabalho na casa espírita, seja com um espírito encarnado ou desencarnado, e a gente fala assim, nossa, morreu por suicídio, ih, tá no vale dos suicidas, meu Deus, que horror e tal. Ninguém merece ouvir isso, porque, como já sabemos, a gente vai ter ônus e bônus das nossas escolhas, porque temos o livre-arbítrio. Todos nós sabemos que tirar a nossa própria vida é transgredir uma lei divina. Então, a partir do momento que a gente tenta fazer isso, ou que alguém tenta fazer isso, de forma consciente ou inconsciente, sabe que está transgredindo uma lei divina. E que, portanto, é uma questão de responsabilidade, de ação e reação. As pessoas agirem da forma que agirem, terão as suas consequências, né? Então, a gente não precisa, às vezes, ferir ou criticar, julgar as pessoas quando elas têm essa situação, porque a gente não sabe o sofrimento delas. Uma outra coisa importante é assim, quando a gente fala dessa questão, a gente tem muito que lidar com pessoas enlutadas por suicídio, que é uma dor imensurável. E que uma pessoa nessa situação merece todo o nosso respeito. E aí, muitas vezes, a gente se depara com frases que não vão ajudar a pessoa nesse processo dela, e nem para ela ajudar aquele espírito querido, amado, que partiu dessa forma. Nós precisamos, sim, acolher essa pessoa, instrumentalizá-la, para que ela ganhe energia suficiente para lidar com a sua própria vida na Terra, apesar de ter vivido e sentido uma grande perda de uma forma tão trágica, porque o suicídio é uma tragédia humana, desde que existe humanidade neste planeta, né? E aí, o que acontece? Quando nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, há lá um capítulo que é dedicado a essa questão do suicídio.
Só que o Livro dos Espíritos, ele foi lançado em 1857. Então, esta forma de escrita, a forma de expressão do livro, bem como do Pentateuco, que rege a doutrina espírita, é de um outro momento, de uma outra época, de um outro momento social, onde as palavras eram ditas de uma forma diferente, onde o conceito das coisas eram tidos de uma forma diferente. De lá para cá, muito se estudou, muito se descobriu, e a gente tem que trazer aquela linguagem daquele livro para a nossa realidade atual, a ponto de oferecer, sim, o conhecimento necessário, mas também de uma forma amorosa. A gente precisa aprender a dizer as coisas de uma forma amorosa. Podemos dizer o que a gente quiser na vida, tudo depende do como, né? Então, quando a gente pega lá o Livro dos Espíritos e vai se dirigir a alguém falando daquela forma, é muito dolorido. A gente precisa tomar cuidado com isso, né? Não significa dourar a pílula, mas sim tratar o assunto com mais cuidado e mais carinho para não ferir mais ainda quem já está em sofrimento. Eu estou falando isso porque, às vezes, a gente, ao ler a mensagem que nos guia e nos orienta até hoje e provavelmente continuará fazendo esse papel, a gente precisa trazer para o nosso momento atual. Senão tudo fica muito inadequado para aquilo que a gente está vivendo hoje, no sentido da forma de comunicação. Eu já ouvi tantos relatos de tantas famílias, de tantas mães, pais, filhos, cônjuges nessa situação, que infelizmente muitas vezes desistiram da doutrina espírita por entenderem que eles estavam sendo mal entendidos. E o que a gente menos quer é isso. A doutrina espírita é uma doutrina de amor, é uma doutrina de agregar. É uma doutrina que esclarece a gente de 3 pontos principais, né? Ciência, filosofia e religião. Então, é lamentável que às vezes isso aconteça por falta do nosso entendimento e do nosso estudo para saber lidar com essas situações. Deixo claro que não estou aqui criticando ninguém. Porque nessa vida tudo a gente aprende. E eu estou aqui para dar uma contribuição daquilo que eu aprendi dentro da doutrina espírita e também dentro do meu trabalho profissional através dos estudos acadêmicos. Tem uma outra questão importante que eu quero levantar, que é a seguinte. Na casa do Pai tem muitas moradas. E dentro dessas moradas, a gente tem lugar para todo mundo. De qualquer forma, de qualquer jeito. Portanto, quando a gente fala dessa questão do suicídio, a gente precisa perceber que uma situação não é igual à outra. Que, apesar do fenômeno ser o mesmo, a forma de lidar com cada espírito é única, exclusiva. Eu trouxe aqui um livro para vocês chamado Juventude Interrompida. Este livro, ele é de autores diversos, idealizado pela Federação Espírita do Espírito Santo, que traz vários relatos aqui sobre várias questões, inclusive do suicídio. E dentro do tema suicídio, ele traz lá 4 situações, dentre elas de uma jovem que morreu por suicídio, que era espírita, que fazia parte da equipe de trabalho da casa na Mocidade Espírita, na evangelização infantil, e que quando ela desencarnou dessa forma, a falta dela foi muito sentida. E as preces
dos jovens e das crianças e dos trabalhadores da casa e da sua família ajudaram muito no processo dela de reconstrução espiritual para continuar evoluindo. Então, é importante a gente entender que as situações diferem de um espírito para o outro e que nem tudo e nem todos os espíritos vão para o mesmo lugar. Eu estou falando isso porque, às vezes, a gente tende a entender que a casa X, a colônia X, vai abrigar os espíritos com características X. A outra vai ser assim. Não é bem desse jeito que funcionam as coisas, pelo menos de acordo com essa literatura aqui e de acordo com os estudos espíritas que eu já fiz, tá? Outras coisas que são importantes serem ditas. Não há uma receita para essa situação. O suicídio é um fenômeno que, infelizmente, está atingindo muitas crianças e jovens. Por isso, a importância de cuidar da nossa mocidade espírita, da nossa evangelização infantil, porque é aí que tudo começa, né? É aí que a gente está formando o ser humano. E quanto mais a gente tiver a condição de formar seres humanos capazes de lidar com as adversidades da vida, melhor para nós, para eles, para o mundo terreno e espiritual também, não é? Então, eu convido vocês a cada um fazer a sua parte dentro disso. A gente pode agir na prevenção, a gente pode fazer em qualquer lugar, inclusive dentro da casa espírita. Mas de que forma a gente pode fazer isso? Principalmente escutando ativamente aquilo que aquele espírito quer comunicar. Principalmente acolhendo a sua dor. Principalmente dando a ele instrumentos de autoconhecimento e de desenvolvimento de estudo dentro da doutrina. Precisamos trazer as pessoas para perto de nós. A gente está vivendo num mundo onde a individualidade está cada vez mais, como é que se fala? Cada vez mais sendo valorizada. E esse processo faz com que a gente perca a essência do que é ser humano. As pessoas existem para viverem em comunidade, no mínimo em par. A gente tem momentos de solitude, né, de estar conosco, mas na maior parte do tempo nós estamos com os outros. Boa parte do trabalho é feito para nós e por nós, mas boa parte do nosso tempo a gente está trabalhando para os outros. Tudo que existe na humanidade hoje está para a vida de alguém. Mesmo que a gente não trabalhe diretamente com pessoas, tudo que tem é para favorecer alguém, pessoas, uma sociedade, uma cidade, uma comunidade. Então, o nosso trabalho, direto ou indiretamente, está voltado para o outro. É importante a gente pensar nisso, para fazer o nosso trabalho acontecer da melhor forma possível. E para isso, gente, não precisa ser psicólogo, tá? Não precisa ter a formação que eu tenho. Se você tem o desejo de fazer isso, faça de coração. Se você tem dúvida no que você está fazendo, se está adequado, inadequado, se pode ser melhor, consulte pessoas que têm mais conhecimento do que você. O nosso trabalho precisa ser em rede, rede de apoio. As pessoas precisam de rede de apoio para não sucumbir à morte por conta própria. Então, vamos nos ajudar, vamos nos dar as mãos e seguir em frente em pró de um mundo mais justo, mais humano, mais amoroso. Eu agradeço muito por estar aqui hoje, espero ter contribuído com essas poucas palavras e me coloco à disposição também, caso alguém queira
tem alguma dúvida, queira esclarecer alguma questão através aqui da Rádio Fraternal. Fiquem em paz e até uma próxima oportunidade. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.